Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. O meu nome é Wallace e neste vídeo vamos falar mais um pouco sobre Exu, Laroye Exu. Exu é Mojubá. Como me aproximar do meu Exu? Isso é uma grande dúvida sobre uma figura tão importante quanto aos dos nossos queridos compadres. Antes, quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e manda ver esse like, porque dessa forma vamos mostrar para o YouTube a relevância do nosso canal para discussões sobre culturas negras e afro-brasileiras. Então, eu conto com você. Muitas pessoas, inclusive já iniciadas nas religiões de matrizes afro-brasileiras, tendem a confundir a figura de Exu com a figura cristã do diabo, e isso é um ledo engano. É verdade que muitas vezes, em determinados pontos de Exu, se canta como se ele fosse o próprio diabo. Quem não lembra de um famoso ponto do grande mestre Tranca-Ruas, que diz que ele já foi padre, já rezou missa, foi batizado, hoje é Satanás? Quem já nunca ouviu um ponto em que falava sobre a família do diabo? Quem nunca ouviu um ponto que dizia que Exu Caveira é o diabo e tantos outros Exus, tantas outras pombagiras? Bem, vamos entender que, em primeiro lugar, essa figura cristã do diabo, ela por si só já é extremamente complexa. Porque se a gente entender que diabo é um termo originário do grego que indica algo como separação, não tem nada a ver necessariamente com maldade. Mas isso é um papo para cristão. Vamos para os nossos compadres. Nossos compadres não têm religião. Os nossos compadres são os nossos grandes guardiões. São ancestrais nossos, mais próximos de nós, assim como Exu, o nosso ancestral africano, é o orixá mais perto dos humanos com relação aos outros orixás. Os nossos compadres brasileiros ou que tiveram passagens aqui pelo Brasil são os nossos primeiros guardiões espirituais. Então, é fundamental não colocarmos uma religião em cima disso. Pois bem, vamos entender também que tudo num culto aos nossos compadres, às nossas comadres, tem um porquê de estar ali. Por exemplo, há quem diga que pombagira, por exemplo, só vem em terra para beber, para fumar e para ficar aproveitando a vida como se a vida fosse apenas diversão. Há quem diga que ela precisa fumar muito simplesmente porque ela quer ter o prazer novamente do fumo. Entretanto, estamos falando de um ser espiritual poderosíssimo e as nossas pombagiras, por exemplo, quando usam o elemento do fumo, do cigarro, além de causar algum prazer no médium, geralmente em médium que já é fumante, usa a fumaça também para trabalhar, para fazer algumas limpezas, como se fosse, de certa forma, um incenso. Então, elementos de culto são elementos de trabalho, não necessariamente apenas elementos para que a pombagira saia de onde ela estiver para incorporar na pessoa porque ela quer fumar e beber. Nisso, a Casa da Padilha não acredita. Então, acreditamos sim que pombagira, quando bebe, quando fuma, quando está fazendo essas coisas, é para trabalhar. Obviamente que um médium desajustado, um médium que em algum momento está completamente desalinhado com a espiritualidade, esse camarada ou essa camarada, quando estiver, por exemplo, numa reunião familiar, vai beber tudo, vai beber todas, e por estar desajustado energeticamente,
pode dar passagem tranquilamente para espíritos de baixa vibração, ou mesmo, sendo o caso de, em situações extremas, uma pombagira virar para poder colocar o médium em ordem. Isso, nós da Casa da Padilha entendemos que é raríssimo de acontecer, porque vamos entender que Exu e Pombagira são seres de iluminação, são seres que trabalham para a espiritualidade, tornar você, meu amigo, minha amiga, pessoa mais evoluída e, além disso, te ajudar a superar obstáculos da vida. Como Exu e Pombagira também não são os nossos empregados, eles vêm para nos cobrar, sim, quando a gente está errado. Então, entendendo isso, basta a gente começar a entender que a figura de diabo nada mais é do que uma figura que provoque medo. E esta figura que coloque medo, que cause medo e temor, é absolutamente necessária quando a gente está pensando nos escravos que vieram para o Brasil e que, não podendo ter a sua religião, não podendo cultuar os seus deuses, como faziam na África, por exemplo, ou em outras partes do mundo, chegando aqui, teriam que ajustar alguma figura que causasse algum medo para que justamente os colonizadores, os escravizadores, tivessem determinado receio de chegar perto deles, desses escravos, quando eles estivessem em transe, por exemplo. Então, a partir disso, é fundamental a gente entender que a figura de diabo, quando dita pelos nossos compadres e comadres, é muito mais simbólica do que efetiva. Partindo-se desse pressuposto, vamos entender que Exu não é um espírito de baixa vibração. Há quem diga que Exu tem que ser tratado no portão de casa, coisa que a Casa da Padilha também discorda. Porque eu vou ter um compadre fora dos domínios da minha casa? Exu, Pombagira, são nossos compadres e nossas comadres. Não são nossos escravos. Não são nossos empregados. Pelo contrário, nós é que devemos fazer tudo possível para agradá-los, porque uma vez que eles estejam felizes conosco, porque entendemos a importância deles nas nossas vidas, nossa vida tende a caminhar muito melhor. Então, Wallace, eu não tenho um terreiro, não frequento um Ilê-Axé, não tenho pai de santo. Posso cultuar o meu Exu dentro da minha casa? Pela Casa da Padilha, a resposta é sim. Sim. E não só pode, como inclusive você deve. Você deve cultuar o seu Exu. Você deve cultuar o seu Pombagira, mesmo que você ainda não saiba o nome deles. Por quê? Eles podem demorar anos para dar um nome. Eles podem só dar um nome em uma situação específica, basicamente em jogo de búzios, basicamente em sonhos, mas independentemente do nome, há um Exu, meu amigo, minha amiga, que está guardando você. Há uma pombagira que está indo na frente do seu caminho, te abrindo as possibilidades, possibilidade de emprego, possibilidade de um novo amor, possibilidade de dinheiro. Há um Exu que protege sua retaguarda, que quebra tudo quanto é demanda, que também te abre caminhos. Então essa espiritualidade, meu amigo, minha amiga, já está com você. Não porque você é importante, não. É porque você é tão fraco que precisa deles. É isso que é fundamental a gente começar a entender. E é isto que a Casa da Padilha pensa sobre o trato com Exu e Pombagira. Eu, o Wallace, sou tão fraco, sou tão pequeno, que eu preciso demais de Exu e Pombagira na minha vida. Então, como podemos cultuá-los? De diversas formas. Vamos de uma básica. Num vídeo anterior, nós estávamos falando sobre como agradar Pombagira. Como se agrada Exu?
quase da mesma maneira. Com a diferença é que precisamos entender que Exu é uma figura masculina, é uma entidade máscula, viril, masculina, poderosa, potente, de ereção e de conquistas. Portanto, tudo o que lembre o falo, o pênis, uma ereção, deve estar perto de uma firmeza de Exu. Então, meu amigo, minha amiga, traremos objetos de adorno masculino, cordões masculinos, pulseiras masculinas, anéis masculinos. Pronto. Estão postos os elementos pelos quais poderemos chamar Exu. Se você é homem, se você é mulher, coloca perfume masculino para Exu. Isto é fundamental. Se você não tem como colocar um perfume masculino, meu irmão, minha irmã, não coloca o perfume. Coloque também um cravo. Isso é uma flor masculina que indica poder e que Exu também gosta muito. Coloca isso em um pratinho, pegue o perfume, espirre para o alto para que as gotículas caiam sobre os adornos. E não sendo possível que isso aconteça, pegue um charuto, acenda, bafore para o alto na direção desses elementos masculinos, depois bafore em cima deles e diga: Laroye Exu, salve o meu Exu, o meu guardião. Agradeço pela tua proteção, agradeço pelo Senhor estar na minha vida e peço ao Senhor, e aí você pede, meu amigo, minha amiga, tudo o que você quiser. E depois diz que você dará um novo agrado para ele, independentemente do nome da sua entidade. Faz isso, deixa um copo com cachaça ou uísque, que são bebidas muito fortes, muito masculinas, embora Pombagira também trabalhe com isso, mas é conversa para uma outra situação. Então, coloca um copo de conhaque. Conhaque é muito mais refinado do que cachaça. Então, deixa um copo de conhaque, um copo com água, acende 2 velas, deixa uma moeda, acende o charuto, bafora para o alto na direção dos objetos postos sobre a mesa ou sobre a caixa, bafora depois em cima diretamente dos objetos, tendo o perfume masculino, coloque-o em cima da mesma forma como você baforou, ou seja, espirra o perfume masculino para o alto para que as gotículas caiam em cima dos objetos. Depois, perfuma os objetos diretamente. E, meu amigo, minha amiga, chama teu Exu que ele vai vir. O charuto é um elemento de fumo extremamente poderoso e masculino. Não pode faltar numa firmeza para Exu. Feito isso, conversa com ele, fala o que te aflige, agradece pela proteção e vai ser feliz. Exu é caminho, nada se faz sem Exu, e sem nossos compadres, nossa vida fica ainda muito mais difícil. Então, dessa forma, deixa de um dia para o outro, depois guarda os elementos e quando quiser chamá-lo de novo, coloque ali novamente e repita o ritual. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não cultua seu Exu, comece a fazer isso. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e as coisas vão começar a melhorar para você. O charuto, depois de apagado, o conhaque e a água, você descarta no lixo normalmente. Um beijo a todos, fiquem com Deus, no axé da Maria Padilha.